pessoal, como vocês estão? Estamos aqui hoje com a Tânia, com a Mirella. Vamos falar sobre um tema muito importante, Setembro Amarelo. As duas são psicólogas, né? Então acho que nada melhor do que elas para falar sobre esse tema, com domínio, com histórias de vida, com exemplos aí. Antes da gente começar, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem sobre a trajetória de vocês. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Tânia, eu tenho 35 anos. A minha primeira formação é de administração, mas desde que eu me formei, lá nos idos anos de 2010, eu trabalho com RH. Então a vida inteira eu trabalhei com RH, desenvolvimento humano, mas eu sentia que faltava ali uma coisinha, né? Então eu decidi fazer a psicologia, foi quando eu conheci essas belas moças que estão aqui comigo hoje dividindo a mesa. Fiz psicologia, continuo trabalhando na área de desenvolvimento humano, atendo agora também. E é isso, acho que... Né? Perfeito! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mirella, eu tenho 33 anos e assim como a Tânia também vim de uma outra trajetória que se assemelha bastante com a de vocês, então eu fiz Direito, primeiramente, e eu trabalhava na área mesmo, então eu estava em escritório, aí depois eu fui para a área pública, depois eu fui para a empresa, estava ali me procurando, não me encontrava, até que em determinado momento eu falei, vamos ser honesta? Vamos ser honesta que eu não vou conseguir me encontrar aqui nesse caminho e eu sei que o meu caminho é o da psicologia, então fui fazer essa outra graduação e aí eu me encontrei completamente. Então hoje eu estou clinicando, muito realizada. E muito feliz com essa oportunidade da gente estar aqui trazendo um pouco mais de atenção para esse tema tão importante, né? Incrível. Bom, meninas, é um prazer ter vocês aqui, receber vocês. Agradeço por terem aceitado o convite. Agradece aí pelo convite. Tenho certeza que vai ser aí um bate-papo muito bom, cheio de conteúdo. E pra gente começar, eu queria saber um pouquinho, né, que vocês trouxessem uma explicação aí pro pessoal. O que é o Setembro Amarelo? Qual que é a sua importância, né? Porque é um tema tão falado. Queria que vocês trouxessem a visão de vocês aí pra gente. Acho que é interessante a gente pensar que o Setembro Amarelo ele está bastante conhecido, né, de uns tempos para cá, e por bastante tempo eu achei que ele estava relacionado somente à questão de cuidados mentais, e aí que eu me liguei que a gente está falando de prevenção ao suicídio, né? E o Setembro Amarelo ele se iniciou nos Estados Unidos com um jovem chamado Mike, que tinha 17 anos, ele pintou um Mustang de amarelo. E em determinado momento, não sei exatamente, né, não que tenha uma razão, mas não sei exatamente qual foi a história ali dele, mas ele cometeu suicídio e no momento do velório, os familiares, os amigos falaram bastante assim, nossa, a gente nem percebeu que ele estava nessa situação, né, então eles levaram uma fitinha amarela e o lema da campanha começou a ser, se você precisar de ajuda, peça. E então acho que é interessante a gente trazer que a gente está falando aqui Setembro Amarelo, a gente está falando de prevenção ao suicídio, só que o suicídio ele tem muitas causas, né? Ele não vem só de uma razão específica, mas ele está muito relacionado com questões mentais, então é muito importante a gente trazer para esse olhar, né? Então assim, vamos conversar sobre outras questões também, que não apenas o suicídio, né? Alguma coisa? Não, acho que a Mirella colocou bastante, de uma forma bem bacana, que é isso. Acho que quando a gente fala de suicídio, ele é quase como um ponto final de toda a trajetória, né? Mas até chegar lá, existem muitas formas que a gente pode trabalhar, entender e principalmente conversar sobre o que pode causar um extremo de chegar nessa situação, né? Então, quando a gente recebe o convite, né, de falar sobre saúde mental no mês de Setembro Amarelo, é muito interessante porque nós podemos trazer efetivamente coisas que podem nos causar sofrimento, que muitas vezes a gente pode olhar e falar, ah não, mas suicídio, eu não penso nisso, ou não é pra mim, né, nunca vai acontecer comigo. E na verdade é interessante você ver que não chega de um dia para o outro como uma gripe. Né? É uma coisa, é algo que vai acontecendo, vai construindo, vai criando camadas. Então, o mais interessante é justamente a gente começar a conversar sobre a saúde mental, para que não seja necessário falar necessariamente, né, sobre o suicídio ou até mesmo trabalhar essa questão depois, né? E assim, a gente muitas vezes pensa, não vai acontecer comigo,
ou com pessoas ao meu redor, né? Então parece que quando a gente fala assim de suicídio é uma coisa muito distante, mas infelizmente não é, né? Então acho que infelizmente todo mundo deve ter Uma história algum próxima, conhecido, né? alguma história próxima, e ouso dizer que, se não todo mundo, muitos de nós já tivemos um momento em que um pensamentozinho ali, assim, será que esse é o caminho? Né? Então, acho que é muito importante também a gente desmistificar e falar a respeito, né? Mostrar que isso está bem mais perto do que parece, infelizmente. Tirar do patamar de tabu, né? Que muitas pessoas ainda veem com esse olhar, assim, né? É algo muito sensível, não vamos falar. Se a gente falar, não existe, né? Tem muito isso ainda. Então, conseguir trazer e normalizar o assunto a ser comentado, se a pessoa precisar pedir ajuda, né? E como a Mi disse, acho que essa importância também, não pode acontecer comigo nem com ninguém perto de mim. Como exemplo, quando começou, ninguém nem percebeu, né? É o perceber também. Então, se não é normal, por que eu vou falar? Ninguém vai dar bola, né? Então, acho que também é um assunto bem importante aí. E essa é a importância, né, do Setembro Amarelo, é a gente dedicar, não que seja apenas em setembro, mas a gente dedicar um mês para falar sobre o assunto, para que as pessoas consigam perceber, para que as pessoas consigam entender e identificar, às vezes, em si e no outro também. Exato. Né? Acho que essa é a importância de ter um mês dedicado a falar sobre este assunto. Perfeito. E quando a gente fala de Setembro Amarelo, fala dessa questão de pessoas ao redor, da gente mesmo, né? Quando esse assunto a gente traz para o ambiente corporativo, na visão de vocês, como que a gente pode abordar esse assunto dentro de empresas, né? Pequenas, grandes, médias? Como que a gente pode tratar um assunto tão delicado assim dentro das organizações? Eu acho que a pandemia, né, ajudou muito nesse sentido, porque antes existia muito essa lógica de que eu sou uma pessoa dentro do escritório, eu sou uma pessoa fora do escritório. E com a pandemia, o trabalho remoto, o escritório veio para dentro da sua casa virou o escritório, então não dá mais tanto para separar o CPF e o CNPJ. Né? E aí quando a gente entende isso, quando a gente trabalha isso e percebe isso, porque essa é uma nova forma de trabalhar, é um jeito novo de trabalhar que não vai embora tão cedo, né? Fica impossível de você separar o que você mostra que você é no trabalho e o que você é na sua vida pessoal. Então, nesse sentido, faz sentido com que a gente traga esse assunto para dentro também das corporações, das empresas, converse com os nossos colaboradores, né? Justamente para que seja falado e seja percebido, seja entendido e que isso não seja mais um tabu, né? Porque durante muito tempo lá atrás, né? Falar sobre saúde mental, ou falar, assumir, eu tenho uma questão de saúde mental, ou eu tomo remédio psiquiátrico, ou eu faço terapia mesmo, tinha muito tabu, tinha muito preconceito, é coisa de gente louca, é coisa de gente fraca da cabeça, coisa de gente que não tem Deus, né? Essas coisas que não tem louça pra lavar. Que não tem louça pra lavar, falta varrer uma casa, né? A gente ouvia muito, eu ouvi bastante isso. Até hoje tem esse tabu, exatamente. Por isso que é importante trazer para conversar e para falar dentro das empresas também, porque é um lugar que a gente passa o maior tempo, a maior parte da nossa vida, né? Se não fisicamente, pensando no trabalho, a gente está sempre pensando no trabalho, fazendo alguma coisa, resolvendo algum assunto. Então tem que trazer esse assunto para dentro da corporação mesmo. E acho que também é importante a gente entender, né? Eu acho que as empresas passaram a perceber a partir da pandemia que uma coisa, como você está trazendo, né? Não separa o CPF do CNPJ. Então, o indivíduo é a pessoa que vai produzir, é a pessoa que vai entregar, é a pessoa que vai fazer os prazos, é a pessoa que é responsável por estar ali, né? Então, a gente precisa cuidar desse indivíduo, porque a gente cuidando desse indivíduo, diretamente e indiretamente, a gente está cuidando também do nosso resultado, do nosso lucro. Então, querendo ou não, né, a gente está vivendo, a gente precisa de dinheiro, né? Então tem que pensar dessa forma também, de certa forma. Então, a empresa não é, quando ela cuida do funcionário, da questão de saúde mental, ela não está só preocupada, como ela é boazinha, não, mas também tem esse lado que é importante, mas também tem o lado que ela está, de certa forma, também pensando nela, né? Então a gente precisa perceber que uma coisa está completamente ligada à outra, né? Com certeza, com toda certeza. E assim, se você não tem colaboradores que estão saudáveis, né, você não tem resultado, é exatamente isso que você falou. Não tem como. E no ponto de vista de vocês, o que vocês consideram mais desafiador, assim, abordar esse assunto? O que vocês acham que é mais delicado? Que barreira que vocês acabam encontrando? Você veio já desse ramo, né? Sim. A Mi já veio da advocacia. Como que vocês veem o que vocês mais encontram de barreiras quando vai tratar desse assunto? Acho que a gente pensa
a gente percebe que ainda tem, né, como a Tânia trouxe, a questão do preconceito, a questão de estigma, a questão de estereótipo de pensar, nossa, mas essa pessoa é fraca, nossa, essa pessoa não é capaz, nossa, mas essa pessoa então não vai dar conta de entregar as coisas. Então ainda tem muita gente que não tem coragem de trazer isso pro líder, né? Então, assim, falando num contexto de empresa, muita gente não se sente segura, confortável para trazer isso para a liderança. Então, é muito importante que não só tenha esse ambiente que permita que a pessoa fale, mas que tenha essa liderança, que tenha consciência, né, da necessidade, da importância de cuidar da saúde mental, né? Porque, infelizmente, ainda tem muitas dessas falas que você trouxe no passado, mas até hoje, né, não só de geração, né, de nossos pais, avós, mas até hoje, assim, ainda tem algumas pessoas que pensam, não, imagina, eu não preciso disso, não, eu não quero fazer terapia, não preciso, não sou louca, imagina. E Deus me livre, né, de mostrar que eu tô precisando de terapia, que eu tô tomando remédio dentro do meu ambiente de trabalho, né? Então as pessoas ficam, tem esse preconceito ainda. Né? Não sei o que vai acontecer. É um preconceito social. Não sei o que vai acontecer, e se eu falar, me acharem fraca, me mandarem embora. E na primeira oportunidade me mandam embora. Então, muita gente, não, tá tudo bem, tem muito ainda a questão da performance, né? A questão, acho que também é muito romantizada, é muito bonito, nossa, eu trabalho até tarde, olha, postando no Instagram até 9 da noite, e achar que é uma coisa bonita, e todo mundo valorizar e falar, nossa, olha como ela trabalha, nossa, olha como ela é importante, nossa, como ela é útil, nossa, como ela é boa, ela deve ser super reconhecida. Então, tem essa hipervalorização, essa romantização dessa forma como a gente lida, né? Da gente não se cuidar tanto nesse sentido, né? Então, muita gente segue dessa forma, assim, não preciso, tô dando conta das coisas, né? Até onde? Né? Até onde vai isso? Não sei se vocês pegaram algum caso, né? Você clinica, você tá clinicando? Às vezes eu clinico. A minha clínica Banner tem mais essa de casos nesse esquema aí de burnout, estresse, ansiedade por conta que vem de um trabalho. A gente sabe que não é só conta de motivo, mas tem coisas que acabam alavancando, né? Você pega muito caso aí nesse contexto? Me vem assim na cabeça alguns casos, sim. Então, tem um caso até que uma paciente, ela teve burnout e eu lembro assim de uma fala dela que era, nossa, mas eu tô dando conta de sair no final de semana, eu consigo sair no final de semana, mas se eu tive burnout, se eu tô tendo que tomar remédio para ansiedade, se eu for pro hospital, então eu deveria tá na cama o tempo inteiro, né? Porque a gente ainda tem esse estereótipo de que a pessoa que tem depressão, a pessoa que teve burnout, ela não dá conta de viver mais nada da vida, né? Ela vai estar sempre triste, ela vai estar sempre de cama, ela vai estar sempre apática, sempre sem força, e às vezes ela não tem força para uma coisa, mas tem força para outra. E aí parece que vem esse julgamento da sociedade esperando, não, mas se você... Né, como se ela não fosse alguém que não prestasse, ou alguém que tá querendo tirar proveito, tirar vantagem, né? Então, assim, se você não tá dando conta de trabalhar, você também não pode estar dando conta de se divertir, mas na verdade deveria ter um incentivo. Que bom que você tá dando conta de fazer determinadas coisas, então vamos fazer isso, vamos fazer mais, né? Vamos fazer atividade física, vamos, né, cuidar de áreas da sua vida que você tá dando conta para que você consiga se reerguer, né? Então, assim, isso foi um exemplo, assim, que me vem agora na cabeça. E os casos vêm aumentando muito, né, nessa questão de burnout, de estresse no trabalho. O que você disse, eu trabalho até 10 horas da noite, que lindo, que maravilhoso. E aí entra eu tô dando conta, então vou indo, levando até o horário, até o momento que o corpo para. Isso é muito real até hoje em dia. E como que vocês conseguem trazer aí, um exemplo, né, de como que a falta de cuidado com a gente mesmo, com a nossa saúde mental, impacta no nosso trabalho, na nossa rotina, na nossa vida? Eu acho que você trouxe bem, né? Não é uma coisa que a gente percebe de primeira, né? Normalmente a gente fala, não, eu tô dando conta, ai, tô cansada, tô exausta. Chega no fim de semana, você não quer fazer as coisas que você normalmente faz no fim de semana. E normalmente você fala, não, mas tô exausta, mas eu consigo, e a gente vai forçando a barra, até que o termo burnout, né, eu falo, abrasileirando o termo burnout, eu chamo de queimou o fusível, né? Queimamos o fusível, né? Para de funcionar, porque é isso, o corpo trava e você não consegue mais performar e pensar com a clareza que você sempre pensou e trabalhar daquela forma. Então, eu acho que nesse primeiro momento é importante a gente falar sobre, para as pessoas conseguirem identificar,
né, o que efetivamente está acontecendo com elas. Porque às vezes é só isso, eu tô super cansada, super cansada. Será que é só cansaço mesmo? Né? Ah, não, eu preciso de uma praia. Mas, às vezes não, porque é isso. Às vezes você vai, consegue tirar umas férias, consegue tirar uma folga, você volta e você está cansado do mesmo jeito, aquele ambiente já te traz um nervosismo, já começa a te causar uma ansiedade. Você tava na praia, mas não tava na Mas praia, não tava a cabeça na praia, não tava nem um pouco na tava em outro praia. lugar. Então, o que é burnout? Né? A gente conversar sobre o que é burnout, o que significa, quais são os sintomas. O que é ansiedade, o que significa, quais são os sintomas. O que é depressão, o que significa, quais são os sintomas. É bom a gente falar sobre isso, porque fica mais fácil de reconhecer. Né? E é muito interessante quando falam, os casos aumentaram. Será que os casos realmente aumentaram ou só as pessoas conseguiram dar um nome agora? Né? Porque não é de agora que as pessoas trabalham até tarde, se matam de trabalhar e pegam trânsito, 4 horas de trânsito para ir, 4 horas de trânsito para voltar, e processo em cima de processo, enfim. Não é de agora. Então, muitas vezes as pessoas já tinham, elas não tinham um nome para isso. Então, agora a gente está conseguindo dar um nome, por isso que é importante o conhecimento, né, a informação nesse sentido. E eu até queria trazer um relato pessoal, porque quando a gente fala de não ter conhecimento, muita gente pensa, então profissionais da psicologia têm conhecimento, vão saber identificar, mas sendo bem honesta com vocês, eu tive burnout, eu tive crises de ansiedade, e isso tudo no penúltimo ano de psicologia, e demorou muito para eu identificar. Porque eu trabalhava numa startup na época e tinha muito vestir a camisa, e se dedica, e vai, e faz, e eu lá, com a camisa, com a calça, com a meia, vestida por inteira. Bonezinha completamente vestida. E me dedicando, eu lembro que era bem na época da pandemia, então eu fiquei na casa da minha mãe, eu lembro minha mãe, nossa, como minha filha trabalha, olha que bonito ver ela dedicada desse jeito, aí eu, né, querendo aquela necessidade de aprovação da mãe, minha mãe tá me aprovando e tal, e aí eu continuava trabalhando, porque minha mãe me aprovando, minha líder me aprovando, as pessoas me aprovando, eu me aprovando, achando que tava ali arrasando, né, e aí eu lembro que um dia eu fui no parque, era horário de almoço, eu fui no parque e eu já tinha entregue naquele dia uns 8 prazos até a hora do almoço e eu tinha mais 18 para aquele mesmo dia. Ou seja, impossível. E aí eu tava no parque, e aí eu fechei o olho, eu comecei a meditar, e eu chorava, gente, o que tá acontecendo? Eu não conseguia respirar, o que é isso? Mas o que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sabia. E aí eu liguei pra minha líder, e eu falei, eu tô passando mal, eu não consigo, eu não sei o que tá acontecendo, eu tenho um monte de prazo, e aí eu sei que eu tinha bastante abertura pra trazer, né, o que tava acontecendo, e ela me falou, tira hoje e vê como você fica, você não precisa voltar. Né? E a gente vê como que as coisas vão ficar. E aí eu sei que essa foi a primeira crise de ansiedade, e eu não consegui nomear, eu não entendi o que era. E aí depois também uma outra situação, eu fui assistir a série The Bold Type, que é uma série que se passa no ambiente de trabalho, elas são editoras, e eu era editora. E aí eu lembro que quando ligou, elas estavam no ambiente de trabalho, na hora meu coração acelerou, eu não conseguia respirar. Eu só pensava, desliga, e eu não entendi o que estava acontecendo, fui tomar banho, tive uma crise de ansiedade no banho, aí eu falava pra mim, respira, eu falava, respira como? Como que respira? Eu não sei fazer isso, não dá. E aí nessa hora eu falei, é uma crise de ansiedade. Então é isso? É assim? Então entendi essa crise de ansiedade. Então assim, como mesmo... Né, no 4º ano de psicologia, falando tanto sobre isso, eu não consegui identificar ali na hora. Então, acho que é importante a gente também perceber que profissionais de psicologia também, né, não estão isentos, né, de não reconhecerem imediatamente, mas também de sentirem essas coisas, de passarem por esses desafios, né? E eu acho que tem uma coisa nessa sua história, Mi, obrigada até por compartilhar com a gente. Tem uma questão nessa história que é muito interessante. Porque muitas pessoas acham que a burnout, crise de ansiedade a respeito do trabalho, né, derivadas do trabalho, não vão acontecer. Não vai acontecer comigo. Eu amo meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Sim. E não é o caso. Você gostava do que você fazia, amava. né? Amava o seu trabalho. Eu lembro, inclusive, dessa fase da sua vida, e você era muito empolgada. Não é uma questão de se você gosta ou não do que você fez, se você escolheu ou não direito à faculdade que você fez, se você está num momento de vida X ou Y.
é a respeito de um cansaço do corpo, de um estresse que o corpo vai acumulando e vai acumulando. E quando solta, ele solta para um lado, qualquer lado. E pode acontecer de qualquer jeito. Aconteceu com você que você estava no parque, que bom que você teve esse momento de chorar e que tinha abertura com a tua líder, mas pode acontecer às vezes no meio de uma reunião. Né? Acontece muitas vezes no meio de uma reunião. Eu lembro, eu não vou lembrar exatamente como é que foi a situação, mas já aconteceu comigo de eu falar assim, gente, vocês me dão licença, e chorar no banheiro. E não é porque eu não gostava do que eu fazia, eu amava o que eu fazia, eu sempre gostei, a vida inteira eu fiz isso. Mas é um acúmulo tão grande de estresse e cansaço que uma hora o corpo, eu brinco, o corpo te trai, né? Você acha que você tá ali segurando no carão e poderosa e psicóloga e tal. E não, e acontece com todo mundo, em todas as áreas, né? Acho que a Mirella trouxe bem, não é porque você é psicólogo ou porque você entende ou porque você já faz terapia que você está isento de passar por isso, né? E até eu lembro, assim, de conversar com vários amigos e eu ficava, gente, eu não sei... eu ficava usando bastante eu gosto de usar muito metáforas, e eu usava a metáfora do penhasco. E eu falava assim, eu não sei mais quantos passos eu posso dar até cair do penhasco. E aí eu falava isso para as minhas amigas, aí uma amiga minha falou, mas não é estranho que você tá perto desse jeito, que você tá há tanto tempo perto do penhasco dessa forma? A gente não deveria estar tão perto. Então eu acho que o burnout, né, quando a gente tá antes, parece que a gente tá nesse muito perto, né, nesse limiar, assim, pera, será que eu posso dar mais um passo, meio passo, será que aqui eu já tô para cair, né? Então acho que tem essa constância da exaustão, né? Então era isso, eu amava o que eu fazia e aí eu falava, não, mas eu amo, eu sou apaixonada, eu quero fazer, eu queria fazer. Estava realizada fazendo isso, eu trabalhava no final de semana, trabalhava enquanto estava assistindo a aula da faculdade. Então, assim, muito trabalho. Então, a importância, assim, de observar o corpo, observar o limite do corpo, respeitar, ter esse suporte da liderança, né? Pera, calma. Tá, mas isso foi por um dia, mas a gente precisa voltar. Você precisa voltar vários passos. Não dá pra ficar um dia, você descansa, você vai continuar ali na beira do precipício, né? Você tem que voltar vários passos pra estar saudável, né? E o quão isso, né, de não trazer o autoconhecimento, não entender o seu corpo, o que você tá pensando, passando, né? Às vezes a pessoa entrou numa ansiedade, não tratou. Ficou mais grave, daqui a pouco um pouco mais grave, vai evoluindo, vai evoluindo. Aí daqui a pouco você tá ali, né, já com outros tipos de pensamentos, falando, não, porque eu não aguento mais, né? Então, se eu não aguento mais, o único jeito, né, eu preciso acabar com isso. Exatamente. Então, assim, até que ponto, né, a pessoa tem que ir, qual a proximidade que você tem que ficar para conseguir perceber isso? E se você não... Ela tinha uma rede de apoio, pessoas às vezes não têm essa rede de apoio, não tem, às vezes, uma frase que alguém fala e você fala, putz, pera, eu tenho que parar mesmo, eu tenho que repensar a minha vida, né? Acho que isso é muito importante. Tem uma coisa que... Desculpa, todo mundo agora empolgando. Tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena falar a respeito especificamente do suicídio, que é a pessoa nunca quer acabar com a vida. Exato. Ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com o sofrimento, ela quer acabar com o cansaço infinito que não tem enquanto ela descansa e que aquele cansaço vai embora. Não tem. É aquilo que quando ela não vê uma saída no sentido de... Não é que eu quero acabar com a minha vida, eu quero acabar com o que está me fazendo sofrer. É um desespero tão grande que eu não tenho outro, né? Exatamente, por não ver uma forma de sair daquela situação, ela acaba pensando em tirar a própria vida. Então acho que isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes é isso que você falou. Muitas vezes quando a pessoa vem falar com a gente, ou se sente à vontade de falar, né? A gente tem o automático da gente é a gente travar e falar, não pensa nisso não. Tá tudo bem, não, sua vida vai passar, vai ficar bem, toma uma água, vai pra praia, tira umas férias. Nem é pra tanto, né? E não é assim, né? Muitas vezes a gente precisa falar justamente para você conseguir entender o que está acontecendo. E eu não preciso que a Mirella me dê uma resposta sobre o meu problema. Não preciso que a Patrícia me dê uma resposta sobre o meu problema. Eu preciso falar, porque eu mesmo tenho capacidade de encontrar a minha solução, a minha questão, mas eu preciso ter um lugar de escuta, como foi o caso da Mirella, que ela acabou de relatar pra gente. Sem esse lugar de escuta, fica muito difícil da pessoa conseguir sair porque é um vórtice, né? É um negócio que vai levando a gente para baixo. Então, como a Paty bem falou, começou com uma ansiedade, aí eu não tratei, vira uma depressão, e aí a depressão alimenta a ansiedade, mas também pode evoluir para o burnout, e aí o burnout alimenta a ansiedade, e aí a gente fica preso. E nesse lugar de ficar preso, a gente pensa realmente, fala, eu não tenho saída, não tenho mais o que fazer, eu não consigo mais.
né? E não é essa questão, a gente precisa ter esse lugar, esse espaço de falar, de conversar, essas relações de confiança, seja dentro do trabalho ou fora do trabalho, justamente para poder trabalhar isso e conseguir sair desse vórtice negativo. E até pensando, complementando um pouco isso que você está trazendo, Tânia, né? Muita gente pode pensar, mas eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não tenho conhecimento, né? Se eu perceber que aquela pessoa talvez está pensando em suicídio, eu não posso perguntar, né? Porque se ela não tá pensando, se eu perguntar, aí que ela vai pensar. Então tem muita gente que tem essa ideia, né? Imagina que eu vou falar, porque aí eu vou pôr na cabeça dela. É um assunto proibido. Não posso falar. Então, assim, eu não sei, né? Eu não sei se ela já pensou sobre isso, mas eu não posso perguntar, né? Porque se eu perguntar, vamos supor que ela pensa sobre isso. Se eu perguntar, eu não sei o que dizer. E se ela falar assim? E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Então, eu tenho que ter a saída, eu tenho que ter uma solução, eu não sei o que falar, né? E aí, eu acho que é importante a gente trazer, assim, o ponto principal não é falar. Você não tem que falar. Não se coloque nesse lugar, e até a gente, enquanto psicóloga na clínica, a gente não tá ali pra dizer o que a pessoa tem que fazer, a gente não tem que trazer resposta, a gente tá ali enquanto escuta. E isso que é a coisa mais importante e necessária. É trazer uma escuta acolhedora, uma escuta sem julgamentos. Então, assim, não coloque o que é o que é importante para você, o que você valoriza no outro. Então, falar, você não tem Deus, mas olha a sua família, olha tal. Você tem tudo, porque você tem assim, tudo, né? E até assim, um outro relato pessoal, eu já passei por ideação suicida e eu lembro quando eu tive coragem. Porque foi isso, eu tinha muito medo de falar e o que iam pensar, que eu sou fraca. E quando eu finalmente falei, gente, eu tô tão desesperada, eu tô com tanto medo de mim mesma que eu preciso falar. E aí quando eu falei pra minha mãe, falei, mãe, tô pensando em me matar. A resposta dela foi, sua vida é perfeita. E aquilo doeu tanto, gente, tanto. Então, assim, não julgue. Não julgue o que o outro tá trazendo, porque se ele tá trazendo é porque ele tá num nível de desespero tão grande que ele tá com medo dele mesmo, né? E ele tá dizendo assim, eu não quero fazer isso, porque senão a pessoa não falaria. Exatamente, esse é um ponto. Se a pessoa veio falar com você, é justamente porque ela não quer fazer aquilo e ela precisa de ajuda. Ela precisa que alguém escute, ela precisa de um espaço para organizar a mente dela, né? Se você não fala, se você não deixa falar, e se você corta, e se você fala, não, deixa disso, o que é isso, né? Olha o sol, vai tomar uma água, né? Ela fica sem esse lugar. Porque é isso que a Mirella falou. Se a pessoa realmente não... Quando ela parar de falar, ou quando ela desistir de falar, muito possivelmente ela já está muito mais próximo do penhasco do que a gente consegue imaginar. E a gente nunca sabe. A verdade é que a gente nunca sabe, né? Eu mesma, durante um tempo... Também tive uma depressão fortíssima, um pouquinho antes, inclusive, de entrar na faculdade de psicologia. Fortíssima, foi muito, muito triste, muito grave, assim. E tive ideações suicidas, pensei e cheguei a montar, assim, uma ideia, uma forma. E antes de fazer, eu peguei e falei, eu vou falar com alguém, eu vou me dar essa chance de falar com alguém. E eu tive, no caso, na época, eu falei com a minha própria psicóloga, e aí ela me deu um socorro, ela me explicou o que eu tinha que fazer, enfim, mas a gente precisa ter essa consciência de que quando a pessoa fala com a gente, ela ainda está tentando. Então você não precisa tratar ela como se ela já tivesse desistido, ou fosse uma fraca, ou onde já se viu, porque isso na verdade é a reação do teu corpo, a reação da tua cabeça ao medo que você tem de perder aquela pessoa. Então, para além do medo, o que você pode fazer? Né? Para além de não facilitar isso, né, na conversa, o que você pode fazer por ela? E às vezes é isso, não precisa dar uma resposta. Ah, a Paty vem falar comigo, e eu falo, não, Paty, vamos então fazer isso aqui, deixa eu te apresentar a tua pessoa, deixa eu fazer. Não, às vezes o que eu posso fazer por você? Ou então, se eu não tiver condição de ajudar, Patrícia, eu não sei como eu posso te ajudar, mas eu tô aqui e tô com você, eu não vou largar a sua mão. Perfeito. Às vezes isso muda tudo para alguém que tá nessa situação. A gente vai ficar juntas em silêncio, tô aqui, né? É só escutar, né? Aquela pessoa, só colocar pra fora, porque já tá tão bagunçado dentro, quando a gente fala, vai reorganizando, a gente consegue ter uma visão da coisa, né? E Paty, só um comentário que eu queria fazer, que você tinha falado sobre rede de apoio, e eu acho que um ponto, assim, necessário quando a gente tá falando de prevenção ao suicídio é comentar sobre o Centro de Valorização à Vida,
o CVV, que é um canal, né, que ele é anônimo, gratuito, disponível 24 horas, 7 dias na semana, e tem voluntários que estão lá justamente para escutar. Então você pode ligar, você pode falar por chat, você pode falar no YouTube, WhatsApp, enfim, é toda uma rede ali que tá para te dar esse suporte, né? Então, se você não se sente confortável, se infelizmente você não se sente seguro, confortável, não tem essa rede, saiba que tem esse serviço disponível para você, né? Então, o número é 188, a gente pode talvez colocar aqui embaixo, sim, né, para o pessoal saber. E então tá lá, né, para qualquer pessoa, a qualquer momento. Eu acho que isso é importante também a gente divulgar, porque muita gente não conhece, né? Não, e é muito importante, às vezes, né? Às vezes não tem uma pessoa próxima, ou tem vergonha, aquela vulnerabilidade para falar para alguém próximo, você tá ali de forma anônima, né? É muito importante. Até porque, às vezes, a própria pessoa próxima pode ser um motivo, uma causa, enfim, exato, né? Às vezes você não tem essa liberdade mesmo para falar. Exatamente. E uma coisa que vocês trouxeram também dos sentimentos, da vulnerabilidade, né? Uma coisa que eu sempre comento, que eu sempre falo também, reforço. Nós somos seres humanos, né? A gente vai sentir, a gente vai vir sentimento bom, vai vir sentimento ruim, não importa. A questão a gente tem que aprender a lidar com eles e as pessoas ao redor também não ter esse julgamento, né? A gente conseguir conviver com os nossos sentimentos. Porque senão, eles controlam a gente tá perdido. Exatamente. E no que você trouxe, Mi, da questão da sua líder, que você tinha porta aberta para falar com ela, né? Você tinha uma estratégia aí com ela. Quando a gente fala também desses sentimentos dentro das empresas, das organizações, o que vocês trariam pra gente aí de estratégias eficazes para combater o burnout, combater esses sentimentos, né? Uma ansiedade, uma depressão, até uma vontade aí de suicídio, que você percebe que alguém realmente está passando por um momento muito delicado. Quais são as estratégias que a gente consegue trazer, além dessa rede de apoio, dessa abertura de ter com uma liderança, né? Você ter essa sintonia, o que mais a gente conseguiria trabalhar? Acho que tem alguns pontos, né? Dá pra gente falar. Eu acho que eu vou pegar esse ponto da liderança em específico, Paty, porque isso é bastante importante, considerando que a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho e se relacionando com pessoas do nosso trabalho. Então, eu não canso de reforçar que a informação é um dos pontos principais nesse quesito, porque ajuda você a identificar, né, como uma pessoa está ou se a pessoa está. Então, alterações sutis, às vezes, no comportamento da pessoa. Ela chega mais atrasada do que o normal, não está performando tanto, ou sai mais vezes para fazer pausas e não volta, ou se você vê que a pessoa está muito mais desanimada, fala menos, ou fala muito mais do que o normal. Ou até se ela está demorando mais tempo para fazer os mesmos prazos, mas comparando com ela de antes, né? Não comparando com outra pessoa. Então, se ela está demorando mais tempo nessa entrega... Exatamente. Essas são alguns sinais que normalmente a gente consegue perceber. Claro, se a gente estiver afinado, né? Por isso a importância de uma liderança que está próxima ali dos seus liderados, para eles entenderem e perceberem essas mudanças, porque às vezes são mudanças sutis, né? E às vezes, tem uma que é muito clássica, que é a pessoa chega atrasada e vai embora mais cedo. Que significa que a pessoa não consegue mais lidar tanto com aquele ambiente já está fazendo mal, então a primeira oportunidade que ela tem, ela vai embora. Se afasta, ela né? se Às vezes afasta. Quem estava com o grupo e agora está sozinho. Exatamente, prefere não sair, prefere não socializar. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena, não apenas a liderança, mas também os colegas estarem cientes e começarem a perceber, enfim. Tem uma coisa que você falou, que é a questão da vulnerabilidade, né? Se eu sou um gestor, que eu até falo para os meus liderados, falo, não, vocês têm que se cuidar, fazer terapia, fazer exercício físico, enfim, mas eu não faço, eu não dou um exemplo, que coragem que a minha equipe vai ter de fazer a mesma coisa. Então, se eu falo assim, eu sou a líder e falo, gente, olha, eu não posso na segunda-feira, depois das 18, fazer reunião, porque eu tenho terapia, automaticamente a minha equipe já fica mais confortável de marcar uma terapia, porque fala, não, olha, meu chefe faz. Olha, eu fui, poxa, aconteceu comigo, eu tô me sentindo exausta, tô me sentindo muito ansiosa, tô fazendo meditação, enfim, fui pra igreja, qualquer coisa que um gestor se coloque nessa posição de vulnerabilidade, automaticamente a equipe fica mais à vontade de se posicionar também. E mesmo que ele não tenha, de novo, a solução, como líder a gente tem muito essa coisa, né, de eu sempre tenho que ter a solução. Não. Às vezes falo, olha, esse problema está me tirando o sono, eu não consigo dormir por conta disso,
E eu preciso compartilhar com vocês. Às vezes até as ideias vêm, às vezes só de você falar, como líder, você falar, já fica mais tranquilo, né? Se mostrar vulnerável, né? Eu falo, o pessoal acha que é uma coisa ruim. Gente, quando você mostra a sua vulnerabilidade, você fortalece demais, tanto você quanto o time. Porque cria aquela confiança. Pô, ela também, por mais que seja, né? Se a gente pensa em uma liderança, tá acima de mim. Mas quando eu me mostro vulnerável, eu me mostro igual também, né? Eu também tenho meus pontos fracos, eu também tenho as minhas sensibilidades. Então tá todo mundo junto, né? Então isso é muito importante. Numa liderança, principalmente, assim... Dá o exemplo, né? A liderança dá o exemplo. Mais do que ter a resposta, a liderança precisa dar o exemplo. Com certeza. Acho que também é muito importante a gente falar de pesquisa de clima, né? Então, frequentemente fazer pesquisa de clima para entender como que você está se sentindo, como que está sendo para você, né? O que está bacana, o que não está bacana. Só que para isso acontecer, é indispensável que tenha um ambiente seguro. Porque não adianta de nada a gente fazer pesquisa de clima e a pessoa não se sentir segura para trazer uma resposta honesta e não saber se aquilo vai ser usado contra ela. Né? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou falar isso daqui? O RH vai mostrar para o meu chefe, ele vai mandar embora. Então, assim, é muito importante, né, dentro da possibilidade que se crie um ambiente assim seguro entre as pessoas. E aí, pensando um pouco assim no burnout, acho que também é muito importante a gente trazer a relevância de férias, pausas, ter ali o espaço do café, né, fazer ali um descanso, né, então, para que o colaborador, quando ele volte já mais revigorado, ele descanse, ele tem esse momento para respirar, né? E acho que também questão de incentivos, né? Então, vocês têm o Gym Pass, excelente, assim. Então, incentivos com atividade física, incentivos se tiver com programa de psicoterapia, se tiver questão com meditação, enfim, essas atividades, né? Para poder incentivar que o colaborador também tenha vida para além do trabalho, né? E que cuide, né? Porque quando a gente está falando de atividade física, de meditação, de psicoterapia, a gente está falando de cuidar também de hormônios. Porque tem muita coisa que é hormonal, desregulação né? hormonal. Desregulação hormonal, né? Que se a gente estiver só sentado, né? Dependendo, não tem uma circulação, aí dependendo a gente vai gerar ali uma questão de depressão que talvez precise de um medicamento. Às vezes não tem um fundo emocional, às vezes tem um fundo puramente físico. Ou genético. Exatamente. Né? E aí talvez precise de uma medicação para ter essa regulação assim também, né? E... Acho que são esses pontos. Assim, tem uma coisa que eu estava até comentando um pouquinho antes com a Mirella, que eu acho que é muito importante, que nem todo mundo olha, mas todo mundo sofre, que é a questão da, como eu posso dizer, educação financeira. Porque isso é uma coisa, infelizmente a gente vive num país em que a situação financeira do país, como no geral, não garante segurança pra gente, não nos dá segurança, não dá tranquilidade pra gente ficar, né, de boa. E a partir do momento em que você não consegue mais pagar suas contas, ou não está conseguindo organizar ali o seu dinheiro para fazer o que você gostaria de fazer, sair de férias quando você gostaria, ir para o lugar que você gostaria, ou tá sobrando, como eu brinco, né? Tá sobrando mês e conta no fim do salário, né? Então, o salário é muito mais curto do que as contas. Isso automaticamente desmotiva a gente, né? Isso é um motivo, muitas vezes, que a gente acaba entrando de novo no vórtice, né, que eu gosto de falar, que eu tô desmotivada, poxa, eu tenho que trabalhar, mas, cara, não adianta, eu trabalho até tarde, e eu não consigo vencer de pagar as contas, e eu não tô conseguindo me organizar, e eu não consigo dar um presente pro meu filho, e eu não consigo pagar a escola do meu filho, como é que eu vou pagar a escola do meu filho mês que vem? E aquilo vai gerando uma tensão, vai crescendo dentro de você. Constante estado de alerta. Constante estado de alerta também é um gatilho muito grande para o burnout, para uma crise de ansiedade, para uma situação de ansiedade crônica. Então é importante, sim, acho que e dentro do que a gente pode fazer, buscar também esse tipo de informação, né, sobre como que eu posso me organizar financeiramente. A internet hoje tem bastante informação, muitos... claro, né? Com o devido recorte de que tem muito charlatão por aí, então vale a pena procurar instituições que são renomadas, que são sérias, enfim, fazem um trabalho sério. Mas você começar a ajustar, só onde você perceber que você está fazendo alguma coisa por você para ajustar a sua situação, isso já muda muito a nossa cabeça. Isso já ajuda muito a gente a ter um pouco mais de ânimo e entender um pouco mais, e organizar um pouco mais. E uma coisa puxa a outra.
né? Porque eu posso contar da minha história. Então, quando eu estava num descontrole financeiro muito grande, eu comecei e falei, não, agora eu preciso parar e olhar, e aquilo já estava me causando altas crises de ansiedade, o cabelo já estava caindo, a pele já ficando toda, né, bagunçada. E aí eu falei, não, eu preciso parar, eu preciso ver, porque não é possível que eu não consiga organizar isso aqui. Eu sou inteligente, eu consigo fazer. E aí sentei, olhei, e aí qual foi a minha surpresa quando eu percebi que eu gastava muito dinheiro, por exemplo, comendo fora. E aí aquilo causava um outro lugar para mim, que era a minha situação física, né? Eu vivia cansada, eu vivia sobrecarregada, eu vivia com preguiça, porque eu comia mal. Então, uma coisa vai puxando a outra, aí você começa a se alimentar um pouco melhor, automaticamente seus hormônios, porque, né, e a gente aqui está falando não de hormônios sexuais, mas os hormônios da cabeça mesmo, os neurotransmissores, né? Os hormônios começam a melhorar, você começa a fazer o seu sangue circular de um jeito melhor, aí você fala, poxa, hoje eu tô a fim de fazer uma caminhada. E vai fazer uma caminhada, e isso automaticamente já melhora um pouco mais os seus hormônios, e aí acaba te ajudando a sair desse ciclo vicioso, né? Então acaba criando um ciclo virtuoso aí, né? Exatamente. E até pensando, complementando o que você está trazendo sobre a educação financeira, mais uma ação que eu acho que não é tanto uma ação, mas assim, um ponto de atenção, dentro do possível, obviamente, a gente tem que ter reconhecimento salarial, né? Porque a gente trabalha também pensando ali no dinheiro, né? A gente precisa, a gente tem essa necessidade, né? Então, fica também complicado se trabalha um monte, espera que no próximo ciclo de avaliação vai ser recompensado, não tem promoção. Né? E claro que tem situações e situações, obviamente, mas assim, dentro do possível, acho que é importante também a liderança observar esse ponto, né? De novo, tá aberto para discussão, né? Você Exato. Conseguir discutir, e é sempre isso, porque até se você não se organiza financeiramente, você não sabe se o problema é o seu salário que está muito curto ou você que está desorganizado, né? A partir do momento que você organiza e fala, não, realmente não está dando para eu viver a vida que eu preciso viver trabalhando neste ambiente, com esse salário, então você tem mais argumento e você consegue se organizar mais para ir para uma discussão de uma possibilidade de promoção, uma possibilidade de aumento de salário. Então não é só, eu não consigo pagar minhas contas, então a culpa é do meu chefe. Não é bem assim. Organiza você primeiro e aí você consegue automaticamente se organizar um pouco melhor para tratar, porque realmente é isso, a gente precisa, a gente vive numa sociedade capitalista onde o dinheiro é a base de tudo, então a gente precisa se organizar, mas para isso você precisa ter o seu argumento, você precisa trabalhar direito a sua forma de trazer e os seus motivos, né? Se você trabalha muito, como a Mirella comentou, trabalha muito e o teu retorno não está cobrindo os gastos que você tem para trabalhar muito, é o momento de você ter essa discussão. Né? Acho que isso que é importante, né? Não falar, eu recebo pouco, é culpa de não sei quem, não sei o quê. Exatamente, não terceirizar a culpa. Onde que tá o buraco aí, né? Você entender onde que você tá pecando, no seu caso, ela comia muito fora. Onde que você tá pecando, aquilo lá, se você se reorganizar, vai dar? Não vai dar? E se não der, o que falta? Né? O que você precisa mais ali? Isso é importantíssimo. E nessa questão de... A gente comentou de pé, da questão, né, de fazer exercício, da educação financeira também. Quais outros benefícios a gente pode também trazer, né, dentro de empresas que vocês acham que é válido aí para trabalhar essa parte da saúde mental, essa parte, né, mais de foco, porque querendo a gente também precisa trazer, conseguir centralizar, trazer foco, estar bem conosco mesmos, nós mesmos, desculpa. Então, assim, o que vocês diriam que é importante de iniciativas aí de saúde mental dentro das organizações? Eu acho que iniciativas como essa que está tendo aqui agora, né, um espaço para as pessoas ouvirem, para as pessoas falarem, para as pessoas conhecerem um pouco mais, entenderem a realidade, é o primeiro ponto, né, você ter esse espaço para conversar. Mas, aí falando como RH, existe uma coisa chamada cultura organizacional. Nem todas as culturas permitem tanta abertura. Exato. Quanto, por exemplo, a Mirella teve com a gestora dela, no caso que ela contou. Então, acho que como papel de RH, é importante olhar, né, e entender um pouco da cultura, fazer a pesquisa, entender o que os seus colaboradores querem, ou precisam, ou estão necessitando. Porque também não adianta você fazer um super trabalho de traga seus filhos, seus cachorros, aqui vai ter meditação, e vai ter descompressão, e vai ter massagem, etc. Se não é aquilo que
que o colaborador precisa, né? Então, o que é que o colaborador precisa? Se você é do colaborador, não é do RH, como que você pode se organizar com seus colegas, entender com seus colegas o que vocês estão sentindo falta e trazer isso para o RH como uma forma estruturada, né? Porque também é isso, é muito fácil a gente olhar, e eu falo porque eu já passei por muita empresa, é muito fácil olhar e falar, nossa, mas tudo que eu queria era ter uma sessão de massagem toda sexta-feira no escritório. Mas, às vezes, aquilo não é exatamente o que vai resolver. O que vai resolver, às vezes, é trazer um profissional que fale de educação financeira, para que todo mundo não fique tão tenso a respeito da situação financeira. Então, assim, não existe, na minha opinião, uma receita de bolo. Existem boas práticas, então, por exemplo, a educação financeira, a própria incentivo a atividades físicas, isso eu acho fundamental, até porque a gente fica muito tempo sentado, ergonomicamente errado, inclusive, né? A própria abertura para falar ou indicações de lugares para que eles possam conversar ou falar, tratar a questão da saúde mental. E me faltou agora a última, mas eu vou lembrar. Você tem alguma ideia, assim, de algum complemento da Tânia? Que acho que foi perfeito, assim, não concordo completamente com o que você falou. Não, eu acho que pensando na questão da cultura da empresa, né, uma coisa que me vem é assim, definição de valores, né? Uhum. Então, definir os valores da empresa, porque aí os colaboradores, as pessoas já vão estar alinhados, já vão entender o que é importante para aquele espaço, né? E aí o que eles podem esperar também daquele espaço, o que eu posso receber da empresa e o que eu tenho que realmente buscar fora, né? E se aquilo faz sentido comigo, com os meus valores também, né? Porque isso é uma coisa também importante, né? Que a gente observe, peraí, quais são os valores desse lugar que eu tô indo? Porque muitas vezes a gente tem isso de, não, o lugar que tá me escolhendo, mas eu também tenho que escolher o lugar que eu vou trabalhar, né? Então, deixa eu ver se tá alinhado com os meus valores. Então, ter esses valores para encontrar práticas que sigam isso, né? Então, acho que nesse sentido também. Ótimo. E hoje em dia, né, no mundo tão moderno que a gente tem, a tecnologia é a nosso favor, praticamente implementada em tudo, né? Como que vocês acham que a tecnologia pode ajudar a gente no âmbito de saúde mental dentro das organizações? A gente estava até comentando um pouco, né? A tecnologia, ela pode ajudar, a gente estava comentando um pouco antes de começar. A tecnologia, ela pode ajudar no sentido de ela automatiza muito o nosso trabalho, facilita aquele trabalho que é mais burocrático, enfim, isso dá para super ajudar, né? Mas falando especificamente da saúde mental, hoje em dia existem muitos aplicativos, né? Tanto de você fazer exercício, eu não consigo sair, a gente mora em São Paulo, né? Uma cidade imensa, muito trânsito para todo lado. Não necessariamente ir para academia é uma coisa simples, né? Muitas vezes não dá. O tempo que você vai gastar ali era o tempo que você tinha para fazer todo o exercício. Então, aplicativos de exercício físico, aplicativos de meditação, aplicativos de terapia mesmo, fazer a terapia online, né? Porque também às vezes é isso, não dá para encaixar terapia na minha semana, porque eu saio daqui 6 horas da noite, eu chego em casa 8 horas, até eu chegar na terapia 8h30, a terapeuta já dormiu. Então, mas às vezes eu consigo, num horário de almoço, talvez, eu me tranco numa sala e faço a terapia online. Então, eu acho que a tecnologia vem muito nesse sentido de facilitar a nossa vida para ganhar o tempo. Então, tira aquela desculpa do eu não tenho tempo para isso, não. Essa desculpa já acabou. A tecnologia veio para tirar isso, exatamente. E acho que vem também, não tem como não pensar e não falar da pandemia, né? Que a pandemia foi o momento em que dispararam essas iniciativas, ou que isso se tornou ainda mais conhecido, né? Então, nesse momento, eu lembro de diversas ações, assim, diversos aplicativos com relação a exatamente esses pontos que você trouxe. Então, atividade física, meditação, que também foi um boom ali, né, de foco na época da pandemia, e questão de psicoterapia, né? Então, acho que a pandemia, ela, né, obviamente, sem falar em todas as tristezas e todo o lado negativo, desafiador que foi vivenciado nessa época, mas a gente teve ganhos, né? A gente teve benefícios que a gente consegue observar que veio, que foi um resultado dessa fase, e eu acho que esses aplicativos que facilitam realmente a gente não precisar se locomover, eles estão aí, né? E eles acabam democratizando, a tecnologia acaba democratizando também muito o preço, né? Porque a partir do momento que você não precisa pagar por uma instituição, né? Porque isso é uma coisa que muita gente tem preconceito. Terapia é muito caro, exercício físico é muito caro, academia é muito cara, porque normalmente a instalação é cara, né? Os lugares onde a gente trabalha normalmente são lugares baratos, né?
Então, ela democratiza isso no sentido de que você não precisa necessariamente pagar pela estrutura. Você está dentro da sua casa, faz ali no seu quarto, na sala. A psicóloga também está na casa Exatamente, dela, a muitas psicóloga vezes, também, né? então o custo acaba ficando muito mais em conta. Com né? certeza. E isso do, né, a gente estava falando de pés também e tudo mais, além de atividades físicas, a gente consegue encontrar aula de yoga, de meditação, tem terapia também, né, em coisas. Então, assim, é uma forma que vem para ajudar muito as práticas e a facilitar a vida. Isso, Porque num preço mais acessível você consegue fazer, né, atividade física, consegue puxar ali. E você consegue ter encontrar uma atividade física que faça sentido para você. Né? Não é todo mundo que gosta de musculação ou todo mundo que gosta de corrida. Tem gente que vai se dar super bem com pilates, tem gente que vai se dar super bem puxando peso, tem gente que vai se dar super bem nadando. Então, esses tipos de aplicativos ajudam também a você encontrar e sair daquela mesmice de, não, é só isso aqui que funciona. Se você não faz exercício físico de musculação 3 vezes na semana, não serve. Não, graças a Deus isso já caiu, né? Então. E a pessoa se frustra, né? Nossa, eu não consigo fazer exercício físico, ficar puxando peso ali 3 vezes na semana, não faço exercício. Porque é isso, para você conseguir fazer o exercício, você fazer o exercício, transformar aquilo numa rotina tua, entrar aquilo na tua, tem que fazer sentido para você. Não adianta você fazer um exercício falando que odeio, que raiva, nem saiu e já tá com raiva. Mas você não vai sair nem de estresse, aí é o estresse constante. Exato, se torna uma outra fonte de estresse, porque fica uma cobrança de performance. E você acaba não fazendo. Então, esses aplicativos ajudam também nesse sentido, de você encontrar algo que faça sentido para você e você fazer com prazer e não pela performance. Exatamente. Bom, gente, o Vini tá me dando toque aqui, né? A gente já tá... Vou começar a direcionar para encerrar o tempo. Como que vocês enxergam o futuro da saúde mental no ambiente corporativo? Essa é muito boa, né? Eu acho que até pra gente falar disso, é inevitável a gente tocar na questão das gerações. Pela primeira vez na história, a gente tem 4 gerações diferentes. Quando eu falo gerações, baby boomers, é X, é Y, é Z, tá quase o alfabeto inteiro dentro da mesma empresa, né? E isso muda muito a forma como as pessoas enxergam, né, esse processo. Então, as gerações mais novas que estão entrando aí nos programas de estágio, de trainee, eles vêm falando muito mais abertura. Que para uma geração um pouco mais velha, por exemplo, a minha, às vezes pode falar, nossa, mas você não devia estar falando disso aqui, né? Mas, e para uma geração ainda mais velha que a minha, fala, nossa, que absurdo, né? Trazer este assunto de casa, esse assunto pessoal aqui. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Se respeitar, porque nós nunca estivemos tão povoados de tribos diferentes dentro de uma mesma empresa, visões diferentes, exatamente. E falando da saúde mental, também não é a mesma lógica, né? As pessoas foram criadas de forma diferente. A sociedade de 30, 40 anos atrás era muito diferente da sociedade hoje. A abertura que a sociedade tem para ouvir e para falar automaticamente reflete em como as empresas vão vir. Então, pensando no futuro, eu acho que assim como para a sociedade, realmente vai ter mais abertura, a gente vai ter mais essa facilidade de tratar esse assunto sem tanto tabu, sem tanto mito, sem tanto preconceito, mas a gente precisa ter respeito também com aqueles que não conseguem fazer ainda. Né? O importante é dar o acesso, enquanto empresa, o importante é dar o acesso para que as pessoas não pereçam por falta do acesso. Mas não necessariamente a gente consegue forçar, não, porque se ele não se adequa a essa cultura, não funciona. Não é bem assim, né? A gente não pode descartar uma pessoa porque ela é mais discreta no ambiente de trabalho, porque ela veio dessa natureza, né? Dessa criação. Perfeito. E é exatamente isso, as pessoas também se adequam, né? Acho que não tem nada que não dê para se adequar, todo mundo, nós somos seres muito flexíveis. Cede um pouquinho ali, cede então você vai, tudo vai dando para encaixar, não pode estar muito discrepante ali com o seu valor, que você acredita, mas a gente consegue trabalhando isso, uma geração que aprende com a outra, que encaixa aqui, que encaixa ali. E quais mudanças, não sei, né? Você veio do RH, a Miki veio um pouco aí do direito também, da empresa. Que mudanças vocês acham que seriam mais essenciais, assim, dentro das organizações sobre esse assunto da saúde mental? O que vocês dariam de dicas para as empresas também? Olha, eu vou trazer um ponto que talvez seja controverso aqui, mas eu estava viajando e estava com algumas experiências fora, né? E aí a última parada que eu fiz foi na Alemanha. Então eu estava conversando com bastante pessoas que trabalham lá. E eu acho que uma grande diferença, assim, uma diferença bastante significativa que eu vejo é a relação que a gente tem com o trabalho.
no Brasil e fora do Brasil. Acho que muitas vezes a gente tem uma relação aqui muito intensa, quase como se fosse a única área da vida, né? Então, se a gente pega aquela roda da vida que tem 8, 10, não lembro quantas áreas, a gente coloca muitas vezes o trabalho como 100% ou 90%, é a mais importante e aí pode ser bastante prejudicial, pode ser bastante delicado, pode ser bastante perigoso, então é algo que a gente precisa olhar, né? Eu acho que desde a pandemia, que foi algo que explodiu a quantidade de casos, o que vieram mais à tona os casos de ansiedade, de depressão, de burnout, isso só vem mostrando, né, pra gente, assim, né, eu acho que quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma crise, é porque a gente também tem uma oportunidade, né, então quando a gente percebe, peraí, não tá funcionando, não tá bacana, então a gente precisa olhar. Então a gente está percebendo que não está funcionando a forma como a gente está se relacionando com o trabalho, né? Então, e até para conseguir, como a gente vem falando, até para conseguir ter a qualidade no trabalho, a quantidade de entrega, a produtividade, a eficiência, a motivação, tudo isso que as empresas também precisam, talvez a gente não possa ter a quantidade de trabalho ou na forma como ela vem, né? Então, quando a gente pensa assim em relação com o trabalho fora do Brasil, o trabalho é mais uma área da vida. Não é a área mais importante, né? E tem esse cuidado muito grande com a saúde mental, tem um cuidado muito grande com quantidade de tempo. Aqui não, aqui é bonito, né? Você tá trabalhando desse jeito e ter essa... Nossa, eu tô sempre correndo, como que você tá? Eu tô correndo, né? Você pergunta para as pessoas, ainda mais em São Paulo, como que você tá? Nossa, tá uma correria. É bonito, né? Quem não fala que tá correndo é estranho, né? Você tá tranquilo, você fala, gente, mas é terça de tarde, eu tô tranquila, tem alguma coisa errada comigo? Né? Eu tenho que trabalhar 15 horas por dia, né? No final de semana também. Então, pra mim, assim, e até pensando, né, nessa mudança que vem acontecendo, eu acho que é muito, se encaminha muito para esse lado de, pera, vamos olhar como que tá essa relação, porque tá adoecida. Está bastante adoecida e isso está refletindo na nossa saúde, está refletindo na gente. Então a gente precisa de um olhar mais cuidadoso, né? Como eu acho que vem acontecendo. Então essa iniciativa de vocês, por exemplo, já é um olhar mais cuidadoso, que muitos anos atrás, né, ou alguns anos atrás, isso não aconteceria. Então a gente já está falando de, opa, peraí, vamos... Já um avanço, né, aí no assunto, nas Sim, tratativas. É uma mudança de mindset, né? Como a Mirella bem colocou. O trabalho, ele não pode ser quem me define. Porque ele infelizmente, ele é uma coisa instável. Uma hora você tá, uma hora você não tá, uma hora tem mais trabalho, uma hora tem menos, né? E você não pode se definir por aquilo, porque você não é também isso, né? Você não é, você é sempre uma coisa. Não é apenas isso, você não é apenas isso. E isso, acho que, aí puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Acho que isso vem muito com o autoconhecimento. Quem você é para além do trabalho. Isso é um exercício fantástico de se fazer. O que eu sou? E muito né? difícil. E aqui, gravando podcast, é sempre uma coisa. Quem você é para além do seu crachá? Normalmente ninguém sabe responder, sabe? Porque é isso, normal. Eu sou a Tânia, psicóloga, que trabalha em RH e tal. Mas e para além disso, o que eu gosto, o que eu faço, onde que as outras áreas da minha vida, da minha roda da vida se encaixam, né? E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, a gente vive eu vou chamar uma ditadura da tentativa do equilíbrio, porque, porque eu tenho que, também não é assim, né? Eu trabalho esse pedaço porque aí o outro pedaço tem que ser da família, o outro pedaço tem que ser dos esportes, o outro pedaço tem que ser da vida social, o outro pedaço do estudo. Equilíbrio é 50-50. Se tá 50,01 de um lado, já não é mais equilíbrio. E tá tudo bem. Porque a vida é assim. O importante é que você, enquanto indivíduo, você olhe e tome essa decisão consciente. Olha, agora eu vou me dedicar mais ao trabalho. Então, em detrimento a isso, a minha família talvez fique um pouco de lado. Ou eu vou me dedicar mais à minha família e aos meus estudos, então agora eu não vou conseguir focar. E tratar isso conscientemente é muito melhor do que você se pôr numa pressão de ficar um terço, sabe? Que isso é irreal você conseguir garantir que esteja tudo em dia. Mas você ter essa consciência desse trabalho, de que eu consigo dar mais, se eu botar mais foco aqui, automaticamente aqui não vai ter. E tá tudo bem, né? Acho que é por aí. Perfeito. E assim, acho que a gente precisa entender que
a vida tem fases, né? Então tem momentos que agora eu tô focando nisso, agora tem outro momento que eu vou focar nisso, tem outro. E fazer essa escolha consciente que é a coisa mais importante, porque muita gente simplesmente passa de forma automática, vai sendo escolhida pelo trabalho, pelo parceiro, né, cada coisa assim, escolheram por mim, fui escolhida, e as pessoas não fazem essa escolha de forma consciente. A gente tá ali, vai passando, nossa, de repente, gente, eu tenho 45 anos, o que aconteceu? O que eu fiz? Nem percebi, né? Então, trazer esse olhar realmente, assim, trazer essa escolha, fazer uma escolha e saber que na vida, quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa de escolher outras. Automaticamente abre mão de outras. Isso é ser adulto, né? É. Você entender que não dá pra ter tudo, que não, a gente não é onipresente, a gente não pode estar em todos os lugares. Então, a partir do momento que você escolhe focar no trabalho, você tá abrindo mão de outras coisas. Né? Então, entender, peraí, mas esse balanço tá equilibrado, não equilibrado no sentido 50-50. Sim, mas tá fazendo sentido pra mim? Tá fazendo sentido pra mim? Peraí, mas eu tô aqui, né? Na minha terapia eu falo 100% de trabalho, peraí, mas então acho que tá complicado isso daqui. Eu não tô falando sobre relacionamento amoroso, eu não tô falando sobre estudos, eu não tô falando de lazer, eu não tô falando de saúde, de atividade física, eu tô falando só de trabalho, toda sessão. Pera, mas será que... É isso mesmo? Tem alguma coisa aqui, né? Deixa eu olhar pra isso, né? Perfeito. Bom, gente, acho que é isso, assim, foi muito enriquecedor. Queria saber se vocês têm alguma mensagem para o pessoal que está assistindo, algo que vocês queiram frisar a importância, né? Trazer alguma coisa mais de destaque para eles. Acho que o que eu queria trazer, assim, toda dor é válida, né? Então, seja lá o que você estiver sentindo, você tem o direito de sentir. Né? Por mais que pareça pequena, por mais que te digam que é pequena, ela não é. Se tá doendo em você, ela já dói, né? E você tem o direito de sentir essa dor. E você não precisa passar por isso sozinho, né? Se você por acaso não tem rede de apoio, ou você, né, não se sente confortável em compartilhar com essa rede de apoio, né? Vai ali pro CVV, ou, enfim, encontra alguma forma que faça com que você olhe para isso, lide, talvez escrevendo um diário, talvez, né, enfim, mas movimenta isso que tá aí dentro, sabe? Não deixe isso parado e você não tá sozinho, né? Acho que é isso que eu queria trazer. Acho que o meu vai bem no gancho da Mirella, que não importa o tamanho do problema ou da angústia que você está vivendo, existe uma saída. E não vai ser, provavelmente, a saída que o seu vizinho arranjaria ou que arranjou. Mas existe uma saída para você e você tem essa capacidade, por mais que agora não pareça que tem, existe essa capacidade dentro de você mudar o que te incomoda em você. Né? Isso vem com muito autoconhecimento, isso vem com boas relações, com o cultivo de você se conhecer e de trabalhar em você e de, principalmente, querer fazer uma mudança. Então, acho que é isso. Realmente, e você não está sozinho, né? Fica aqui o meu contato também, o da Mirella, tenho certeza também que está em aberto. A Paty eu não sei se pode por questões legais, né? Mas fica aqui, a gente fica muito disponível também para quem quiser conversar, bater um papo, precisar de alguma orientação, a gente está por aqui. Perfeito. Bom, meninas, muito obrigada. Agradeço de coração vocês terem vindo aqui hoje. Tenho certeza que o pessoal também vai gostar bastante, viu? Ficamos por aqui. Muito obrigada.